5. A atividade. 1. Potência da atividade. A experiência mais dramática que posso ter, assim que minha consciência se aplique a isto, é a do movimento com que movo o corpo. Por exemplo, o dedo mindinho, e que me revela o mistério de minha iniciativa e o milagre de minha potência. Ela torna presentes e vivas para nós, a cada minuto, as palavras de Goethe. No princípio era o ato que é o princípio de todas as coisas. Todos os modos do ser são os modos de uma atividade que ora triunfa, ora sucumbe. Eu sou onde ajo. O ato é o primeiro motor pelo qual não paro de criar. A cada instante, minha própria realidade, se me separo de todos os objetos e de todos os estados que me retêm e me dispersam para buscar indefinidamente minha própria purificação interior, a essência radical do meu ser. Tudo o que descubro aí é um ato que, para se exercer, precisa apenas de um consentimento puro. Os pessimistas pensam que a característica da atividade é tão somente arrancar-nos à dor e ao tédio, e por conseguinte, distrair-nos. Mas que vida é essa, então, da qual a atividade está encarregada de nos distrair? Qual é seu horrível segredo? Será possível distingui-la da atividade em si? Só a conhece o ser que age, dado que aceita penetrá-la e colaborar com ela. Mas então ele abandona todas as dúvidas, todos os pesares que até então, com efeito, o impediam de viver. O ato livra o ser finito de todas as suas correntes, do desejo, do temor, da preguiça e do tédio. Já não lhe permite pôr-se à margem da criação, guardando ainda a pretensão de julgá-la. Faz com que participe da potência criadora. Por isso, nossa preocupação jamais deve ser com o estado, que só expressa nossa limitação, mas apenas com o ato, que expressa nossa essência. Não devemos ter olhos para o mundo, mas apenas para a atividade que a cada instante em nós e fora de nós, simultaneamente, nos faz ser. Isso porque cada vida é uma realização, isto é, um ato que não para de se realizar. Por isso, tão logo nossa atividade decai, sucumbimos às misérias do amor próprio. Tudo é para nós uma carga, e pior, somos uma carga para nós mesmos. Mas, tão logo ela se reanima, já não pode ter outro fim, além de si mesma. Não deixa ao amor próprio lugar para nascer, pois ela é o nada que tem o poder de tudo vir a ser, isto é, de dar-se tudo. 2. Ser perspicaz e ser forte. Ser perspicaz é conhecer e conhecer-se. É também prever e ser sagaz. É aprender os matizes do real. É penetrar os recessos. É ser diante dele como um jogador atento que não se deixa surpreender. A perspicácia é um tato delicado das diferenças, uma sensibilidade à mudança, mesmo a mais tênue, uma flexibilidade do pensamento e da vontade, uma simpatia sempre nascente, mas que nunca perde a iniciativa e jamais se deixa enganar. Ela sempre ultrapassa o invólucro das coisas, cuja alma secreta, em seus mínimos movimentos, ela adivinha e pressente. É parente do gosto. Nas artes, confere à imitação uma graça sublime e natural. Pode tornar-se um jogo intelectual do qual o sentimento é abolido. É pouco inventiva, mas desposa a realidade de tão perto
que chega a se adiantar a ela, antes mesmo que os acontecimentos estejam completamente formados. A perspicácia se exerce no teclado mais extenso de suas respectivas possibilidades. Ser forte é construir ou destruir, é agir sobre as coisas visíveis, é dominá-las e colocá-las a seu serviço. Aquele cuja força parece comandar os seres e não sobre as coisas, ainda trata os seres como a coisas, faz deles instrumentos de seus desígnios. A força não precisa exigir para obter. Isso seria sinal de que lhe faltam potência e segurança. Não é necessário que ela tenha uma consciência muito aguda de si mesma. O pensamento a retarda e a dispersa. Vê-se a força a praticar até uma espécie de ignorância voluntária. Ela fica atenta a certa unidade no objetivo por alcançar, mas é pouco sensível às diferenças nas circunstâncias. Conta consigo mesma para reduzi-las. Age com frequência de modo inverso ao da reflexão. Reúne em edifícios os elementos que a análise deixa isolados. Reduz a pó as obras que a paciência ergueu lentamente. Mas é preciso buscar um equilíbrio entre a perspicácia e a força. O extremo da perspicácia é sempre um retorno à simplicidade. A renúncia à força é não raro signo de uma força maior. A perspicácia tem razão em buscar alcançar, por uma espécie de cumplicidade, as disposições mais íntimas dos seres, mas fica atenta demais à sutileza de seu jogo. A força tem razão em salvaguardar a nitidez do olhar e a retidão da intenção, mas deposita muito interesse nos efeitos materiais. Seria preciso inverter suas relações, mas, ao subordinar a perspicácia à força, voltar a força para a conquista daquela unidade interior que a perspicácia tira de nós, e reservar a perspicácia para os detalhes de execução que a força é incapaz de gerir. Assim se evitaria ver a perspicácia tornar-se flexível demais e a força demasiado brutal. Pois cumpre que a força seja tão secreta e tão oculta que haja sem ser sentida, e que a perspicácia seja tão direta e tão segura que apague até o rastro de um querer hábil demais. 3. Moderação. Para pensar e para agir, é preciso uma ruptura de equilíbrio, mas que não ultrapasse certo grau. Quando o corpo tem demasiada segurança, o pensamento tem menos liberdade. Este tem mais movimento quando o corpo não está totalmente satisfeito. A insônia, a fome, quando destituídas de excesso, dão-lhes mais leveza e um toque mais fino, antes de se transformar em preocupação. A necessidade aguça o pensamento em vez de distraí-lo. Não se pode agir sem ser impelido por algum impulso, mas é preciso ser senhor de si na execução. A ação é uma adaptação maleável e viva às condições que nos são oferecidas. É preciso modelá-la numa matéria que não criamos. Para isso, não se deve deixar passar a ocasião, mas responder a ela com tato e moderação, pois quem age deve respeitar o pudor e o gosto. A moderação é a virtude de uma atividade e persegue seu adjetivo, mas ainda não o alcançou. Ela tempera os excessos do impulso, torna-nos sensíveis à presença da razão, que é uma disciplina, antes de ser uma luz. É parente da ordem, que se antecipa à justiça e à verdade, mas é tão somente sua imagem.
e só tem valor se for o método que nos aproxima delas, que faz com que sejam pressentidas e que até certo ponto as imita. A moderação é um meio termo entre dois extremos. É capaz de se coadunar com a força, com a sabedoria e com a graça. Não é ela própria uma finalidade, mas antes uma arte de perseguir todas as finalidades, de alcançá-las e até mesmo de desfrutar delas. Toda finalidade é um extremo que preenche a atividade e não lhe deixa nenhum movimento para ir além. No entanto, mesmo quando visa aos maiores bens, mesmo quando os possui, o espírito só deixa que se rompa seu equilíbrio para recuperá-lo e sentir melhor o ato que o mantém. Esse equilíbrio rompido e restabelecido no mesmo instante é para ele um bem que tem preço maior que todos os outros e sem o qual estes últimos não poderiam ser reconhecidos nem experimentados. A moderação, longe de desacelerar ou enfraquecer nossa atividade, faz uso de todo o seu movimento para preencher o intervalo que separa os extremos e de toda a sua força para manter firmemente o meio. Trata-se de garantir a atividade seu prumo, sem paralisar seu ímpeto. O espírito, para ser senhor de si mesmo, deve colocar-se num centro imóvel, onde tenha nas mãos, sem se deixar conquistar, os desejos tendentes simultaneamente a todos os extremos. 4. Domínio de si ou entrega. A moderação, o sangue frio, o domínio de si não são virtudes que podem bastar-nos. Ela retém todos os impulsos, os melhores e os piores. Podem impedir o nascimento do entusiasmo e até a penetração da luz em nós. São virtudes de defesa, de prudência, de reserva, mas que por vezes mal se distinguem de certos vícios do fechamento, da cautela, do desprezo. Favorecem todos os cálculos, tornam possíveis todos os empreendimentos deliberados nos quais o indivíduo busca sua própria vantagem. São-nos úteis cada vez que estamos divididos de nós mesmos, cada vez que buscamos alcançar um fim desejado, cada vez que temos receio de estar iludidos ou de não ser bem-sucedidos. E no passado se dizia dos ladrões que eram sóbrios e tinham hábitos bem regrados. E tem os movimentos da espontaneidade, os da paixão, mas também os do amor. Só tem valor para purificar a alma de todos os impulsos sensíveis, capazes de arrastá-la e distraí-la, e para preparar um dom de si que deve ser uma perfeita entrega. O domínio de si não deve ser um efeito do amor de si, mas da atitude contemplativa, pela qual reconhecemos que somos uma parte do todo e que devemos submeter-nos à sua lei, em vez de buscar submetê-lo aos nossos desejos. É belo poder dizer que se tem o coração em seu próprio poder, em vez de estar sob o poder do próprio coração. Mas esse domínio de si pode tornar-se horrível, como se vê entre os hindus, que nos pedem que comandemos nossos sentidos, até que uma força sedutora nos pareça repugnante, e que uma forma repugnante tenha para nós alguma sedução. Isso é sinal de orgulho, de uma recusa a se inclinar diante da ordem universal, a reconhecer os sinais que ela põe diante de nossos olhos, a responder aos chamados que ela nos faz e aceitar as condições daquela comunhão com todos os seres que nos permite amá-los, ora graças à sua beleza, que nos atrai e eleva, ora por causa de seu sofrimento, que é preciso sentir para tentar livrá-los dele. O domínio de si, que os estoicos recomendavam,
como a primeira das virtudes e que os ingleses praticam por um efeito da educação, sem para isso necessitar de filosofia, é, não raro, um endurecimento de nosso eu separado. Impede, com os outros seres e com a natureza, aquelas trocas sutis que são impossíveis quando nos recusamos a qualquer entrega. Existem duas formas de espontaneidade. Uma espontaneidade individual, egoísta e carnal, cujo domínio é com frequência uma tarefa da consciência e da vontade, e uma espontaneidade espiritual, plena de expansão e amor, diante da qual o domínio de si não passa de uma retenção do amor próprio. Podemos distingui-las por traços leves, que é preciso saber reconhecer, sem nos determos neles. Nem sempre elas se opõem. A vida mais forte e mais sábia é a que comporta mais flexibilidade e liberdade. Ocorre até que aqueles que não temeram confiar-se aos movimentos de seus sentidos sejam os mais aptos a se confiar aos movimentos da graça. Sempre nos preconizam a medida, e parece que nunca sabemos parar a tempo. Mas também acontece que tenhamos demasiada moderação, isto é, que careçamos de força para levar cada ação até seu último ponto. 5. Atividade comum e atividade excepcional. Existe em cada um de nós uma atividade comum que se exerce em quase todos os acontecimentos de nossa vida. É uma atividade excepcional que pressupõe a outra, mas que é com relação a ela uma justificação e uma evasão. Cada um consome a primeira tão perto de si que mal a nota. A outra se torna mais facilmente um espetáculo e um objeto de admiração. Mas talvez não seja nossa atividade mais verdadeira. Ela atinge, por vezes, uma espécie de amplitude monstruosa que lhe faz perder a solidez. Forma uma bolha brilhante, mas é frágil e ilusória quando não é alimentada pelas virtudes mais comuns, das quais deveria ser o florescimento. Seria preciso perguntar ao homem que conquistou a glória se ele também fez reinar a felicidade em si mesmo e à sua volta, se não experimentou, nos momentos de solidão consigo mesmo, em que se avalia o próprio destino, o sentimento amargo de sua própria miséria, pois cada um de nós encontra em si mesmo um juiz muito mais perspicaz que a opinião. Ao contrário, existe uma atividade invisível e oculta, sempre presente para si mesma, que pode não ultrapassar um círculo muito estreito, mas que nele difunde indubitavelmente seus efeitos, que não se orgulha de si mesma, mas nunca falta aquele que a possui. Não adquire renome, mas não há quem a conteste. E ninguém sonha em colocar na balança, como quando se trata da outra, seu valor verdadeiro e a estima que se tem por ela. É preciso que cada um de nós, sendo um indivíduo e não apenas um homem, tenha forçosamente uma vocação que lhe seja própria, mas essa é uma necessidade comum que é preciso associar à atividade comum e transformar em uso comum as ocupações essenciais da vida, aquelas às quais importa dar gravidade e profundidade. São as mesmas para todos. São também as únicas a ser sempre novas. É muito fácil enganar-se quanto ao valor real de um homem. São as relações da vida cotidiana e as conversas particulares entre amigos que trazem à luz valores falsos e revelam valores desconhecidos. O contato constantemente renovado com nós mesmos e de nós mesmos com Deus dá um sentido luminoso e profundo às nossas tarefas mais simples e mais familiares.
ensina-nos a sentir, em sua regularidade, uma espécie de encanto espiritual, a experimentar o prazer sempre rejuvenescido que as diferentes horas do dia trazem consigo à medida que passam e que se prevê sua vinda. 6. Atividade profissional. Existem aqueles que dedicam com naturalidade todos os recursos de seu espírito às coisas profissionais, ao passo que outros só conseguem consumi-los fora delas. Os primeiros têm mais gosto pela obra feita em equipe, em que uma tarefa distribuída requer a colaboração de todos e a responsabilidade de cada um, em que as regras servem de guia e exigem exatidão e habilidade na aplicação, em que o contato prolongado com o mesmo objeto permite que os hábitos nasçam e que as dificuldades sejam avaliadas e superadas. Eles são recompensados por sua perseverança e seu zelo com uma criação invisível, útil, cuja perfeição e cujo mérito são imediatamente reconhecidos. Existe nos outros mais independência e até mais indisciplina. As obrigações inseparáveis de toda atividade metódica os paralisa, em vez de apoiá-los. É preciso que a iniciativa deles permaneça sempre intacta. Só produzem quando lhes apetece. Cada uma de suas iniciativas deve ser comandada por uma necessidade interior, e não por uma tarefa por cumprir. São poetas, mais que operários. Não dão quase nunca o que se teria o direito de exigir, mas entregam um suplemento que ultrapassa toda expectativa. Sua simples presença nos ilumina. Nela existe, em geral, uma generosidade que nos satisfaz plenamente. Seria preciso que os primeiros que se acham desamparados quando lhes falta a função tivessem em toda parte regras para aplicar, como se a tarefa da profissão reinasse em sua vida inteira. Então nós os perdoaríamos o carecer de um pouco de liberdade e impulso. Seria preciso permitir que os outros exercessem na profissão seus dons naturais, sua fantasia, o jogo imprevisível de sua potência criadora. No entanto, nesse mesmo trabalho que eles terão escolhido e que corresponderá melhor a seu gosto e a seu gênio, teremos de perdoar-lhes certa irregularidade e até algumas falhas. Se a profissão nem sempre está de acordo com a vocação, não raro isso é efeito de uma escolha ruim, mais que de um destino ruim. É por vezes um teste que o destino nos impõe, a fim de nos obrigar a descobrir e exercer algumas de nossas potências ocultas. É quase sempre uma ilusão, produzida pela vaidade, por falta de atenção ao presente, pela necessidade de distração, pelo preconceito de se achar reservado a um destino mais belo. Não se deve, porém, criar uma oposição em nosso trabalho e nossa tarefa de homem. É preciso fundi-los. A mais perfeita atividade na profissão não é a que se conforma mais facilmente às regras do ofício, mas a que as dita porque as ultrapassa. Esse nunca se deve transformar em trabalho. A parte divina de nossa atividade, não existe profissão que não a deixe transparecer. 7. A distração. A distração é sinal da minha incapacidade de bastar-me a mim mesmo. Ela espera a felicidade de um objeto exterior a mim que não pode dar-me nenhum contentamento. E o próprio desejo só é um mal porque é o princípio da distração. Existe uma distração do corpo que nos impede de ficar no mesmo lugar. Os homens pretensiosos e superficiais, carnais e transitórios,
têm necessidade daquela forma de distração que lhes revela sempre algum aspecto novo do mundo, como se vê em seu gosto pelas viagens. Já os homens mais profundos consideram essa novidade como sempre igual. Ela perde de imediato seu frescor, e é aquilo que é sempre igual, isto é, a presença deles no mundo que lhes parece algo sempre novo. Mas a distração do corpo é sempre uma derrota do espírito. A distração passa sem cessar de um objeto a outro, porque busca sempre uma satisfação perfeita que nenhum objeto particular é capaz de proporcionar. É próprio do espírito, porém, permanecer ligado a um objeto eterno e ser capaz de reconhecer no mais humilde espetáculo que lhe é oferecido uma presença que jamais se esgota. Todo pensamento subjacente é uma distração, divide a atenção que devemos dar ao presente e nos impede de nos dedicar a ele. Recalca a parte divina de nossa atividade. Existem pensamentos subjacentes físicos, como a sensação de estar doente, que subjugam o espírito ao corpo, mas os verdadeiros pensamentos subjacentes são espirituais, como a perturbação produzida por um passado cuja imagem já não se suporta, ou cujas consequências se calculam, e a preocupação com um futuro que é temido ou separado, pois é sempre o tempo o que nos distrai. A distração é um mal que não se deve tentar organizar ou regular. É um sinal de consequência pesada e de tristeza interior. A maioria dos homens encara o ofício como uma tarefa e busca a distração em outro lugar. Muitos, porém, para os quais o lazer pesa mais que a tarefa, vivem o ofício como uma distração. No entanto, o destino comum de todos os que buscam a distração é ser incapaz de desfrutar dela, pois ela tem aquele sabor impuro e amargo que lhe é dado pela obscura preocupação com uma tarefa mais essencial, da qual o ser parece querer escapar, como se buscasse fugir de si. É só quando a atividade deixa de ser uma distração e nos toma por inteiro que ela se torna fecunda, alegre e inocente. Alcança então a liberdade, a força e a graça do jogo, ou ela se instaura e impede a distração de nascer, ou se retira e a distração está em toda parte. Os dois vícios opostos de uma atividade deficiente são a distração e o torpor, mas o torpor ainda é capaz de ser sacudido. Deixa no espírito um vazio que sempre pode ser preenchido, ao passo que na distração o espírito é ocupado por um objeto ilusório que não basta para enganá-lo, mas que o impede de acolher o que quer que seja. Tudo pode ser matéria para distração, mesmo o objeto mais nobre e mais puro. Os homens mais grandiosos, os eruditos, os conquistadores podem viver na distração. E o que chamamos de genialidade não passa com frequência de uma distração espetacular. 8. As virtudes do lazer. O lazer permite uma fruição de si e do mundo, que nos revela as coisas por um aspecto novo e desconhecido. Descobre-nos a própria essência das coisas, que permanecia oculta enquanto só víamos sua utilidade. No lazer, a atividade volta a ser livre e presente. Já não tem sua fonte numa solicitação que a pressiona, e sim numa invenção que lhe é própria. É emancipada de toda preocupação, fica disponível, não se subordina a nenhum objeto, segue seu movimento e sua inclinação, criando sempre e simultaneamente, e sem pensar nisso, seu objeto e sua finalidade. A maneira como empregamos o lazer revela nossa potência e nossos limites. No lazer, uns se abandonam
as satisfações dos devaneios. Outros se deixam invadir pelo tédio. Só alguns exercem uma atividade verdadeiramente humana, livre de todas as tarefas particulares e capaz de superá-las e contê-las simultaneamente. É por vezes salvar um ser retirar-lhe o lazer, do qual só sabe fazer mau uso. Muitos homens, aos quais o lazer é dado, só acolhem a ociosidade, que é sua corrupção. O lazer não deve ser dedicado à distração, mas o ocioso é incapaz até de se distrair. O lazer é a condição do sábio, que não tem preocupação nem impaciência, que ignora o desejo e a nostalgia, e cuja atividade se exerce sempre no presente, que o satisfaz por inteiro. Existe um lazer que para certos homens é um estado, um lazer que para outros é fruto do trabalho. Por fim, um lazer, o melhor e mais raro de todos, que se distingue tão pouco do trabalho que não nos permite reconhecer se esse trabalho é uma recompensa, uma obrigação, um movimento natural, uma livre escolha. O signo do homem livre é fazer coincidir a alegria com sua atividade mais habitual. O signo do escravo é separá-las. É mau sinal partir da recusa de toda ocupação, com o pretexto de preservar o lazer e a pureza da atividade interior. Reivindicar um tempo vazio de ocupações, a fim de preenchê-lo a seu bel prazer, é assumir a responsabilidade mais temível, é arriscar-se a introduzir em si o pior mal, que é o da impotência de agir. É preciso que a atividade possa empregar sempre todo o seu ímpeto, e pode eventualmente ser preciso ter muitas coisas para fazer, a fim de fazer bem todas elas. A atividade interior não é uma atividade separada. Cumpre que ela sustente e ilumine todas as nossas ocupações, em vez de escapar-lhes, é transformando-as que ela parece aboli-las. A ação só tem um caráter de naturalidade, de potência e de fecundidade do lazer. É também o lazer que produz o conhecimento e a felicidade. O lazer cessa quando nossa atividade é captada e dispersada pelo objeto, e renasce quando o objeto não faz mais que liberá-la. Não se deve, portanto, confundir o lazer com a inércia. O lazer é a virtude da atividade purgada de todo pensamento, que a divide e é capaz de se exercer com simplicidade e inocência. 9. Preguiça e esforço. É a preguiça de atentar para a luz interior e de tirar proveito dos bens, que estão sempre à disposição dos homens, que faz com que não raro eles desperdicem sua inteligência e sua vontade na ociosidade e na distração. Não existe paixão mais potente que a preguiça, mas é uma paixão da carne. Por vezes, se acredita que existe uma doença do espírito, que é o entorpecimento ou a languidez. Mas o mal não está no espírito, que é inacessível a todos os ataques. O espírito é uma atividade sempre pronta, uma graça sempre oferecida. Assim, ele exclui a preguiça, que nasce tão logo cessamos de ouvir sua voz para nos entregar à inércia da matéria e às satisfações do corpo. O esforço não é, como se crê, um sinal da atividade, mas a marca de sua limitação e de sua impotência. E o ser que age por esforço, existe a atividade, mas que consente nela. À medida que o consentimento se torna perfeito, o esforço diminui. Toda atividade material requer que a forcemos. Deixa no espírito outra preocupação e produz rapidamente uma fadiga. Toda atividade de empreitada exige repouso, mas a atividade interior é um dom e um livramento, e não um esforço que nos coage e nos limita.
Só ela pode preencher toda a nossa capacidade. Não precisa que o repouso a regenere, visto que é ela que a cada instante regenera nosso próprio ser. A ociosidade, ao contrário, produz ela mesma uma fadiga na qual a atividade nos cura. Não se pode, portanto, estar seguro de haver descoberto a verdadeira atividade, senão quando se tem consciência de que ela já não pode fadigar-se nem desgastar-se. Ela supera as tarefas particulares que todas nos subjugam. É uma atividade que me ultrapassa, na qual só posso consentir, mas que não pode esgotar-se nem faltar-me. É uma atividade total, pela qual minha atividade dispersa é esquecida, unificada, fortalecida, transfigurada. Viver uma vida livre e divina é exercer essa atividade pura que consiste sempre, para nós, num descanso e numa alegria.